Muito bem, irmãos. Então, a gente que está aqui hoje, a gente vai fazer uma aula, né? Não vamos demorar muito nessa aula, mas vamos fazer então uma aula especial. A gente vai fechar, a gente fechou, na verdade, na semana passada, o nosso último tema, que foi o tema dos Salmos. Lembra disso ou não? A gente estudou os Salmos e fechamos então o tema dos Salmos. A nossa escola dominical, ela tem um projeto bem bacana. Ela está dividida em 3 módulos diferentes. O primeiro módulo é o que a gente chama de um módulo temático. Então, no módulo temático, a gente estuda a teologia sistemática, ou os temas da Bíblia. A gente estuda as doutrinas bíblicas. O módulo temático estuda temas especificamente. Então, nós estudamos já a doutrina de Deus, a doutrina da revelação, e agora nós fizemos o segundo módulo, que é o módulo bíblico. Então, nós temos um módulo temático, que estuda, então, os temas bíblicos. E, em segundo lugar, nós temos um módulo bíblico, que vai estudar os livros da Bíblia. E dos livros da Bíblia, nós só estudamos um até agora, que foi o livro dos Salmos. Mais para frente, a gente vai estudar outros livros. E, em terceiro lugar, bem mais para frente, a gente tem um módulo prático. O módulo prático procura ensinar coisas que são mais práticas. A gente fala sobre atualidades, a gente fala sobre ministérios, por exemplo, estudar missões, a gente pode aprender como ensinar, como ser um professor, como pregar na igreja, a gente pode aprender um pouquinho sobre louvor, para quem gosta de cantar, de repente, né? Aprender um pouco sobre culto e louvor. Pode ter aulas desse tipo de coisa, aulas mais práticas, como evangelizar, né, pessoas. Então, nós temos um módulo mais prático. Isso um pouquinho mais para frente, porque, por enquanto, nós estamos concentrando nos 2 primeiros. Nós estudamos a doutrina de Deus e a doutrina da revelação. E aí, estudamos agora, nesse último módulo, nessa última unidade, então, o livro dos Salmos. A partir, não do próximo domingo, mas do outro, a gente vai retomar o módulo temático, que é o primeiro módulo, e vamos estudar a doutrina de Jesus Cristo. Tá certo? Quem foi Jesus Cristo? E aí vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos aprender muitas coisas bem bacanas e muito importantes sobre quem é Jesus Cristo. Isso vai até o final do ano e o início do ano que vem, e depois, a partir de fevereiro, a proposta é estudar a doutrina da igreja. Tá bom? Então esse é mais ou menos o caminho que a nossa escola dominical está seguindo. A gente tem sido muito abençoado nessa proposta e esperamos que os irmãos estejam aprendendo bem e vamos crescer na nossa fé em Jesus. Hoje, particularmente, vamos fazer uma espécie de fechamento ao livro de Salmos. Nós vamos dar uma aula que nós não demos essa aula, talvez até devesse ter sido dada, que é uma introdução aos livros poéticos. Por que é a introdução aos livros poéticos? Porque Salmos é um livro poético. Então a gente precisa introduzir os livros poéticos, nós não fizemos isso. Então vamos fazer isso agora, para fechar, né, o estudo sobre Salmos. Vamos falar sobre os livros poéticos e particularmente sobre Salmos também. Mas vamos abordar um pouquinho o que são os livros poéticos, esses livros que fazem parte da poesia bíblica. A gente vai falar sobre eles, tá bom? E essa vai ser então a nossa aula de hoje, nesse clima então de escola dominical. Tá joia? Vamos lá então? Hoje nós vamos falar então sobre Salmos. Salmos vai ser falado de uma maneira especial, porque nesses últimos domingos, Salmos foi o nosso tema. A gente vai falar um pouquinho sobre Salmos, mas vamos abordar Salmos dentro da linha mais geral dos livros poéticos, tá bom? Então vamos lá. O que é livro poético? Os livros poéticos foram escritos de autores bíblicos, que foram escritos numa época que a gente chama de época da monarquia. A gente divide o Antigo Testamento em etapas, tá certo? Então existem etapas no Antigo Testamento que são etapas que ajudam a gente a estudar os livros, digamos por eixos temáticos. Porque o Antigo Testamento, embora ele seja uma unidade, que a gente chama de Velho Testamento, mas ele é dividido em etapas. Então tem livros que são mais ou menos da mesma época e que tratam mais ou menos do mesmo tema. Eu não quis colocar aqui para não confundir, mas esses temas, esses períodos, eles são, primeiramente, o período antigo. O período antigo, ele é o período mais longo do Velho Testamento e o que menos texto tem. Esse período antigo, ele durou cerca de
2.000 anos, e durou desde a criação do homem até Abraão. Tá certo? É o que a gente chama de período antigo. Então vai desde Gênesis 1 até Gênesis 11. Então esse é o período antigo. Veja que só tem 11 capítulos para falar de 2.000 anos. Não é cruel um negócio desse? Eu acho muito cruel. Em 11 capítulos resumir 2.000 anos. Como é que se resume 2.000 anos em 11 capítulos? E olha que a maioria deles nem é sobre esse tempo, né? Se você tira pelo menos uns 3 da criação, sobrou só 9. Então é realmente muito difícil. Talvez, e é por isso que esse é o texto mais difícil da Bíblia. Exatamente porque é muito resumido demais da conta, né? Como dizia minha mãe. O segundo período é o período patriarcal. A gente chama por causa dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? E os filhos de Jacó. Então o período patriarcal durou desde Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 50, que é o final de Gênesis. Esse foi o período patriarcal. Depois do período patriarcal vem o período do Êxodo. Chama período do Êxodo porque foi o período em que o povo saiu do Egito e foi caminhando para a terra prometida. Eles não chegaram na terra prometida exatamente, ou não entraram, mas chegaram na porta, né? Então, o período do Êxodo, ele começa no livro de Êxodo e ele vai até o livro de Samuel, tá certo? Até o livro de primeiro Samuel, vai até o livro de Josué. Até Josué. Então, você tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? Que fazem parte do período do Êxodo. O período seguinte do Antigo Testamento, ele é o período da conquista. Ele é chamado de período da conquista, porque foi o período em que o povo estava tentando conquistar a terra de Canaã. A gente sabe que eles não conseguiram. Por incrível que pareça, leiam a história com atenção, o povo não conseguiu conquistar a terra de Canaã, e por isso é que sempre tiveram problema, né? Porque os povos nunca deixaram. E aí pararam a conquista no meio, acho que desistiram, porque a dificuldade realmente era muito grande, mas devia ter confiado no Senhor. O fato é que a gente chama de período da conquista. E tem 3 livros somente para contar essa história, que é Josué, Juízes e Ruth. E vai até 1 Samuel, mais ou menos ali no capítulo 7, porque Samuel ainda foi um juiz. Não foi Samuel que escreveu o livro de Samuel, a gente sabe disso, né? Pelo menos não o livro inteiro, e certamente não o segundo livro, porque Samuel morreu, né? Você sabe que ele morre, acho que no capítulo 12 de Samuel, Samuel morre, então certamente não foi ele que escreveu o seu próprio livro, ou se foi ele só escreveu só os primeiros capítulos. O fato é que Samuel entra na história ali pelo capítulo, Saul entra na história ali pelo capítulo 7 de Samuel, e no capítulo 7 de Samuel termina o período da conquista e começa o 4º período, que é o período da monarquia. Esse é o período em que foram escritos os livros poéticos. Não só os livros poéticos, mas os livros proféticos também. Então é o período que a gente tem mais volume de texto. Você tem pouco texto para estudar o período antigo, tem um pouquinho mais para estudar o período patriarcal, vocês têm 4 livros para estudar o período do Êxodo, o período da conquista tem 3 livros, e o período da monarquia é quase todos os profetas. Quase, não todos eles. Porque ainda tem um último período, que é o chamado período da restauração, que foi o período em que Israel, que tinha sido destruída pelos babilônios, foi então reconstruída, e a gente chama esse período de período da restauração. Então, o período da monarquia cobre os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, todos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, a maioria dos profetas, os profetas maiores, todos eles, Isaías, Jeremias, Daniel, os profetas menores também, quase todos eles, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e os últimos 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, fazem parte do último período, que é o período da restauração. Então você divide os períodos porque fica mais fácil estudar, né? Eu quero ler a Bíblia toda. Eu sugiro então que leia por período, é bem bacana você ler
lê um período e depois vai ler outra coisa, tal, mas é bem legal você estudar, por período fica mais fácil. Os livros poéticos, portanto, eles foram escritos nesse período, o período da monarquia. O período da monarquia começou em 1020 a.C., porque Saul foi o primeiro rei, e aí começou o período da monarquia. Então Saul foi colocado como rei em Samuel, não ainda em Samuel capítulo, ele levou um pouquinho mais de tempo, mas ele aparece na história em Samuel capítulo 8, a gente pode dizer então que Samuel 8 começa agora um novo período, tá certo? O período da monarquia, foi o período então em que Israel foi governado por reis. Começou ali em 1020 a.C., e foi até 535 a.C. Então a gente tem aí mais ou menos uns 500 anos do período da monarquia, e nesses 500 anos foi produzida a maior parte do Antigo Testamento. Digamos assim, de 1 Samuel até o final, até Ageu ali, né, mais ou menos, Sofonias, que é o quarto livro antes de terminar o Antigo Testamento, todo esse texto foi produzido no período da monarquia. Vocês podem ver que no período da monarquia se escreveu muito, né? Teve muita gente escrevendo e aconteceu muita coisa, apesar do período ser mais curto do que outros períodos. Quer dizer, você tem um monte de livros, uns 20 livros aí do período da monarquia, e você tem só 11 capítulos do período antigo, por exemplo, que é o período de 2000 anos. Esse período que durou 500 anos, ele tem lá uns 20 livros, e o período antigo que durou 2000 anos, ou 4000, né? A gente fala 2000 porque a gente conta do pecado para frente. Porque a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, desde Adão ser criado até o pecado, embora os mais tradicionais e os mais ortodoxos, eles colocam então, entre a criação de Adão e o pecado, um período de mais ou menos 2000 anos, o que daria, isso é uma conta baseada partindo do pressuposto que Gênesis está falando de anos de 365 dias, o que é muito difícil de ser verdade, né? Provavelmente o tempo era diferente, a contagem de tempo era muito diferente, mas de qualquer modo, se for anos de 365 dias, que não é, então daria 4000 anos entre a criação de Adão e Abraão. E 2000 anos do pecado até Abraão. Como é que a gente sabe que são 2000 anos? É porque a genealogia ela foi muito bem conservada em Gênesis. Vocês leem Gênesis. Quem não começou Gênesis e não parou na genealogia, né? Que tem um monte de genealogia em Gênesis, e aquilo pode ser até chato para ler, mas é bom para fazer a conta. Então, do pecado de Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, foram outros 2000 anos. E de Jesus até agora, curiosamente, também foram 2000 anos. É daí que vem a ideia que quando eu era criança a gente falava de que 2000 chegará, mas não passará. É porque a ideia que o pessoal tinha é de que Deus trabalha sempre com 2000 anos. Acho que Deus gosta de 2000 anos, né? Porque de Abraão a Jesus deu 2000 anos, e de Jesus, de Abraão a Jesus, de Abraão até Jesus deu 2000 anos, e de Jesus até agora, então, teria dado 2000 anos. E do pecado até Abraão seriam mais 2000 anos. Então, é daí que vem essa ideia. Bem, entendemos então, os livros poéticos, então, nasceram no período da monarquia. Ok? Só para a gente deixar claro, então, o que é o período da monarquia. E o livro de Salmos que a gente estudou é um livro poético, que foi, portanto, escrito no período da monarquia, como a gente já sabe, inclusive por pessoas que eram vinculados ao rei Davi, como a gente, inclusive, já estudou nessas aulas. Tá bom? Vamos lá, Bia. Quais são os livros poéticos? Nós temos 5 livros poéticos no Antigo Testamento: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Veja o que a gente chama de poético. E isso dá uma falsa impressão de que eles são todos eles poesia. Nem todos os livros poéticos são poesia. Alguns são poesias, de fato, poesia no sentido mesmo da palavra, no sentido moderno da palavra. Mas nem todos eles. Olha, o livro de Jó, por exemplo, não é um livro de poesia. A gente chama de poético, mas ele mesmo não é um texto poético. Ele é um texto dissertativo. Ele é uma espécie de tese, a gente poderia chamar assim, né? É uma tese. Eu já ouvi, a gente não sabe quem escreveu esse livro,
embora se diga que foi Moisés. Se foi Moisés que escreveu, então ele não foi escrito no período da monarquia, porque Moisés viveu bem antes, no período do Êxodo. Aliás, o período do Êxodo, ele dura exatamente o tempo de vida de Moisés. O período do Êxodo só durou 120 anos. E em 120 anos foram produzidos 5 livros, tá certo? Que são os 5 livros de Moisés. Se Jó foi escrito por Moisés, então ele não foi escrito no período da monarquia. Ele foi escrito bem antes, no período do Êxodo. De qualquer modo, ele não é um livro de poesia, ele é um livro dissertativo, ok? Depois a gente tem o livro de Salmos, que também é um livro poético. O livro de Salmos realmente é um livro de poesia, e eles é composto de 150 letras de músicas. A gente tem depois o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem alguma poesia, mas ele é muito mais um livro de provérbios mesmo. É por isso que chama Provérbios. Quem lê provérbio vê um monte de provérbio, né? Daquele tipo, quem não tem cão, caça com gato, aquele tipo de coisa. É uma sabedoria. Hoje em dia isso está meio fora de moda, mas antigamente isso era realmente uma sabedoria muito importante, e muito da sabedoria da época era escrita em forma de provérbios, como era inclusive num passado bem recente, mas muito importante mesmo na cultura de Israel. O livro de Provérbios, então, são Provérbios. O livro de Eclesiastes, ele é um livro meio que de filosofia, se a gente pode pensar assim, é uma dissertação, é uma espécie de tese, se a gente pode dizer isso, né? O livro de Eclesiastes, ele foi escrito do ponto de vista de uma pessoa que não tem Deus. Então, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, primeiro ele é muito difícil, e ele é muito confuso, e ele tem muitas ideias que uma pessoa sem Deus falaria. É que quando Salomão escreveu, ele quis fazer isso, ele quis pensar como pensa uma pessoa sem Deus. Então, o livro, uma boa parte do livro tem essa visão, e no final, então, ele explica o que está errado em tudo isso. Na verdade, o que está errado é a falta de Deus, e ele mostra isso, então, nos 2 últimos capítulos. É um livro bem difícil de ler, mas é um livro muito bacana, que merece que a gente o estude com muito carinho. E o livro de Cantares é poesia mesmo. O livro de Cantares, ele era uma espécie de uma cantata. O livro de Salmos, são músicas menores, né? Que nem faz os cânticos. Só que Cantares é um tipo de uma cantata. Ele é um cântico, e aí ele tem então a parte do coro, tem a parte falada, tem os solos individuais, o solo da noiva, o solo do noivo, o coro canta nos estrebilhos. Então é um negócio bem bacana, tá certo? São os livros poéticos, tá bom? Quem são os autores deste livro? O livro de Jó, então, é atribuído a Moisés. A gente não tem uma prova definitiva de que foi Moisés. Os judeus costumavam dizer que tinha sido Moisés. Então a gente pegou essa ideia, não tem nenhum problema, pode ser, a gente não acha que isso é ruim. Pode ser Moisés, não há nenhuma prova, mas não há nenhum problema que seja. E se não for também, não é o único livro da Bíblia que a gente não sabe quem é o autor. De qualquer forma, isso não é um problema para nós. O livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos, ou os Cânticos de Salomão, foram escritos por Salomão. Salomão era um poeta, filho de poeta, inclusive, né? Olha que bonito, ele era um poeta, filho de poeta. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, ok? O livro de Salmos, então a gente tem vários autores em Salmos, nós já falamos sobre isso na escola dominical. Os principais autores são Davi. Davi escreveu o Salmo 23 e mais ou menos uns 70 salmos além desse. Então você vê que Davi escreveu metade quase, né, do livro de Salmos. Ele era um poeta muito, né, muito... Ele tinha muita inspiração e escreveu muitas músicas. Depois a gente tem o Salmo 73, que foi escrito por Asaf. Asaf era o regente do coro de Davi. E ele escreveu o Salmo 73 e outros 11 salmos. O Salmo 47 foi escrito pelos filhos de Corá, que também faziam parte lá do coral de Davi. E eram músicos. E eles escreveram também outros 10 salmos. O Salmo 127 foi escrito por Salomão e também o Salmo 72. O Salmo 90, a gente já viu, alguns acham que foi Moisés que escreveu. Aliás, esse é atestado bíblico, é atestado que foi Moisés que escreveu. O Salmo 89 foi Etã.
Então, no livro dos Salmos, além desses, existem outros 50 salmos que são anônimos. Nós não sabemos quem foi o autor. Talvez tenha sido Davi, ele não colocou o nome. Quando o autor escreve, deixa lá um pedaço de papel e não põe o nome, na época dele é tranquilo, né? Mas depois de 1000 anos, quem foi? Ninguém tem a menor ideia de quem foi que escreveu. Então, esse é o caso de pelo menos 50 salmos, ok? Vamos avançar? Os principais autores do livro de Provérbios, faltou Provérbios, então a gente tem Salomão. Salomão foi o autor da maioria do livro de Provérbios, ele foi o que escreveu a maioria, mas não foi o único. Também a gente tem o que o livro de Provérbios chama de Os Sábios, está lá no capítulo 24, versículo 23. Os sábios escreveram alguns provérbios, a gente não sabe quem são eles, mas está atestado que eles escreveram. A gente tem Agur escreveu alguns provérbios do capítulo 30, e Lemuel. Lemuel era um príncipe, e Lemuel escreveu uma boa parte do capítulo 31, tá certo? E aliás, Lemuel é bem legal, porque Lemuel escreveu provérbios, uma sabedoria que foi passada pela mãe dele, e está lá escrito, né? Palavras que escreveu Lemuel, que foram transmitidas pela sua mãe. E aí foi bem legal, porque aí ela deu muitos conselhos para ele, e ele escreveu os conselhos da mãe. Eu achei isso bem legal. E uma das coisas que ela fala para Lemuel é: você não, Lemuel. Os outros podem beber, você não pode. Porque você é um príncipe. E um príncipe não se embriaga. Então eu achava bacana a mãe, né, vendo aquele filho, você, né? Os outros podem cair na sarjeta. Meu filho não, meu filho é um príncipe. E esse amor e esse cuidado que ela tem por Lemuel, ele de alguma forma colocou no texto, de uma forma muito bonita. Então, alguns autores do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito, pelo menos em parte, durante o reinado de Ezequias. A gente sabe disso, porque em 25:1 de Provérbios diz: também estes são os provérbios de Salomão, aos quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então a gente sabe que Ezequias também, quem estudou Salmos sabe de Ezequias, né? Passou por Ezequias, e sabe que Ezequias deve ter escrito vários salmos. Tem até uma ideia de que ele teria escrito esses salmos anônimos. Vocês estudaram isso lá em Salmos. É bem interessante, é uma ideia que a gente não tem como comprovar. Mas o fato é que Ezequias tinha essa veia artística também. E na época de Ezequias, foi compilado o livro dos Salmos, pelo menos uma primeira versão, e foi também compilado o livro de Provérbios, uma primeira versão de Provérbios. Também esses são os provérbios de Salomão que Ezequias, então, transcreveu, e ele fez uma espécie de um livro, ele editou e colocou, então, tudo aquilo num livro, na época, então, de Ezequias, tá bom? E talvez o próprio Ezequias tenha escrito alguns provérbios, a gente não sabe, mas é bem provável, tá bom? Vamos lá, Bia. Quais são as diferentes categorias de salmos? A gente não falou muito sobre isso, mas os salmos têm categorias diferentes, que são, digamos assim, temas, né, nos quais a gente encaixa os salmos. Para ficar fácil de estudá-los, a gente os coloca em temas. A gente tem salmos de louvor. Interessante que o livro de Salmos, ele não tem como tema o louvor. Tá certo? A gente sempre acha que os salmos são hinos de louvor. Poucos salmos são hinos de louvor de fato. Na verdade, só existem 5 salmos que são hinos de louvor e que não trazem nenhum tipo de conflito. O tema dos salmos, se a gente for falar, qual é o tema dos salmos? O tema mais importante. O tema mais importante dos salmos é o conflito humano. Não é tanto o louvor a Deus. Ele fala muito sobre os conflitos das pessoas. Não sei se eu já vivi a experiência de estar muito feliz e querer louvar a Deus e abrir salmos para achar um louvor. Tipo, Deus seja louvado, seja bendito, exaltado. E eu saio procurando salmo e não acho um salmo de louvor. Tem muitos salmos de gente reclamando, né? Isso tem um monte mesmo. Gente reclamando tem bastante, vocês podem ver. Na verdade, tem mais salmo de gente reclamando do que de gente louvando, se vocês um dia fizerem essa conta. O fato é que os salmos, eles não são exatamente hinos de louvor, embora o louvor esteja presente e seja o coração de todos eles, mas eles falam muito mais sobre os conflitos do coração das pessoas. E eles expõem esses conflitos.
O Salmo 1, por exemplo, é um salmo que é chamado pelos judeus de o salmo fundamental. Ele foi colocado como o primeiro salmo porque ele é o salmo que ele espelha todos os salmos. Era considerado pelos judeus o mais importante dos salmos, o Salmo 1. A gente acha que é o 23. E pode, de repente, não sei, né? Não sei se para Deus tem esse negócio de um salmo mais importante. E eu não sei por que a gente acha, né? Talvez por causa do bom pastor. Não sei. Se você perguntasse para Jesus, qual é o texto do Velho Testamento mais importante? Jesus ia lembrar daquele texto de Deuteronômio, dos 2 textos, inclusive, que fala que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força e ao próximo como a nós mesmos. Essa é uma citação do Antigo Testamento que, na opinião de Jesus, seria o texto que a gente deveria decorar. Se vai decorar decora esse. É uma dica que Jesus nos dá. Mas a gente gosta de decorar o Salmo 23, né? Não vamos hoje corrigir isso, porque não é algo para ser corrigido, pelo menos não hoje, tá bom? O fato é que a gente tem várias modalidades de salmos. Então existem hinos de louvor mesmo, de fato existem salmos de louvor, de 2 categorias. Salmos que exaltam a Deus como Criador e que exaltam a Deus de modo geral, tá certo? Então existem esses salmos de adoração. A gente tem hinos que a gente chama hinos de ações de graças. Então são hinos que louvam, né, que exaltam, tal, de uma forma mais genérica. Aí tem uma lista deles. A gente tem lamentos, cantos fúnebres, reclamações. Se vocês olharem bem, tem bastante, não é? Quase que tem mais do que de louvor. Olha, salmos de lamento. Algum salmista estava achando que a vida estava ruim e ele escreveu então esse lamento. Olha que bacana, tem vários. Então tem lamentos que são coletivos. O salmista fala em nome da nação. Israel estava sofrendo por algum motivo, então o salmo expressa esse sentimento coletivo de tristeza. E tem também o lamento individual, onde o salmista, ele mesmo, e não o povo, mas o próprio salmista está com problema, e ele então expressa ali a sua tristeza, a sua lamentação, e tem ali vários, né? Aliás, a lista é maior no individual, onde o poeta estava muito triste, e na sua tristeza ele escreve. Tem salmos de realeza, salmos que são feitos para falar do rei, de repente para ser cantado numa coroação ou numa festa dedicada ao rei, quem sabe no aniversário do rei. A gente chama de salmos de realeza, e esses salmos, embora falem a respeito do rei, eles têm uma previsão do futuro, e por isso a gente chama eles de salmos messiânicos, que tem a ver então com o Messias, que é o grande rei que viria. São salmos de realeza. A gente tem vários que mostram Deus como um rei e também salmos que falam sobre o próprio rei de Israel e, portanto, são também salmos messiânicos. Tem salmos sobre Sião, salmos que louvam a região de Israel, principalmente a região de Jerusalém, onde a gente chama de Sião. Então esses salmos então louvam aquela região, são chamados salmos de Sião, que falam bem da terra de Israel. Tem salmos de liturgia. Os salmos de liturgia são feitos para cantar no culto, tá certo? Como a gente canta, vamos celebrar, vamos adorar. A gente canta um de criança, né? Aperte a mão do seu vizinho, já viu isso? Nos salmos não tem esse negócio de apertar a mão do vizinho, mas tem, por exemplo, uma palavra para quem entra, né? Entrai pelas suas portas com ações de graça, que era para ser cantado na hora que você entrava na porta, por exemplo. Então você vinha entrando e cantava aquele lá, né? Quem é este Rei da Glória, tal? Então e o povo respondia, né? É o Senhor dos Exércitos. Então isso era para ser cantado na hora do culto, especificamente na hora do culto. Não era tipo um salmo que você cantava em casa. Eu estou lavando louça, tal. Não, aquilo cantava na hora do culto mesmo. Era para isso que ele foi escrito. Então tem vários salmos de liturgia. Salmos de renovação do pacto, bênçãos sacerdotais, salmos sobre o próprio templo, tá certo? Então são salmos para serem cantados na hora do culto. Tem também hinos sobre sabedoria, hinos sobre fé, e fé na fidelidade de Deus, de Yahvé. Yahvé é o nome de Deus no Velho Testamento. Tem também salmos sobre a condenação dos deuses falsos e condenação da idolatria. Tem hinos penitenciais. Hino penitencial é quando você fez alguma burrada, né? E aí você
aí vai reclamar, eu fiz uma besteira e pede perdão a Deus. Sabe quando você está muito triste, cometeu um pecado, e na tristeza alguns poetas escreveram, entre eles, esses salmos que estão lá, que são chamados de hinos penitenciários. Penitenciário porque é meio que ele está arrependido do pecado, e aí escreveu esse salmo. Veja que bacana? Então os salmos têm categorias diferentes, é bem bacana, e dá para estudá-los então e encaixá-los nessas categorias, tá bom? Vamos avançar mais uma? Para a gente então entrar na reta final do nosso estudo, eu queria falar sobre as características então dos livros poéticos. Quais são as peculiaridades dos livros poéticos? Isso é bem bacana para a gente entender então o que são esses livros e qual é a mensagem específica deles. Por que a gente coloca eles numa categoria e os profetas são outra categoria, né? O que eles têm de específico, o que eles têm de peculiar, que é peculiar dos livros proféticos. Então, algumas características. Primeiro, esses livros, eles sempre se dirigem ao indivíduo e não à nação. O livro poético, ele é muito uma coisa da pessoa que escreveu. É importante, né, para quem escreve, falar de si, do seu pensamento, mesmo que ele fale da nação. O livro poético, ele é uma coisa do poeta. Então, eles são sempre dirigidos para o indivíduo. Seja quem escreve, seja para quem ele se dirige. Olha Provérbios 3,11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. E é interessante aqui, ele fala filho meu. Por quê? Porque ele foi escrito para o discípulo do sábio. O sábio tinha um discípulo e ele não tem problema de falar especificamente para o discípulo. Eu acho que ele esperava que outras pessoas fossem ler aqueles provérbios, mas ele não tem nenhum problema de falar especificamente para o seu filho. Então os livros poéticos, ele tem essa característica meio individual. Eles são salmos de pessoas para pessoas. Não tem, por exemplo, não importa quem escreveu o livro de Samuel. A gente sabe que não foi Samuel. Como eu disse, ele morreu, né, logo no início do capítulo de 1 Samuel. Mas não importa quem escreveu o 1 Samuel. Já os livros poéticos, eles são importantes. Porque eles são sempre uma visão pessoal. A gente se pergunta, será que foi Moisés que escreveu? Existe uma prova de que foi Moisés que escreveu Jó. Que é interessante, né? Não é nem pela linguagem, que a linguagem de Jó é muito diferente da linguagem do Pentateuco, que a gente tem certeza que foi Moisés mesmo. Mas uma coisa que em Jó aparece é que Jó é uma coisa muito antiga, ela tem uma ideia muito antiga. Uma revelação muito primitiva, digamos assim. Você sabe que a revelação, ela começa primitiva e ela vai ficando cada vez mais elaborada, né? E Jó, ele tem uma revelação antiga. Então, muita gente acha que foi Moisés mesmo, porque é antigo. Sabe, ideias antigas. É uma coisa que os antigos pensavam daquele jeito. A revelação ainda estava num processo muito rudimentar ainda. Como a gente estudou, lembra da revelação? Que ela começa rudimentar e ela vai ficando cada vez mais elaborada. E o ponto mais elaborado da revelação é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ponto alto da revelação de Deus. E o ponto mais alto, inclusive, que a revelação de Deus chega. O fato é que um livro como Jó é importante saber. Quem escreveu? Porque se foi um autor da época de Davi, vamos falar, foi Davi. Então Davi está com uma ideia antiga demais para o tempo dele. Percebe? O livro de Jó já é um livro importante, saber quem foi. Mais importante do que 1 Samuel. Por quê? Porque ele coloca muito de si mesmo no texto. Então, os livros poéticos têm essa característica de serem livros de indivíduos e, via de regra, voltados para pessoas. Em segundo lugar, esses livros poéticos tratam de questões comuns da vida. Eles não falam mais sobre grandes temas, né? Você lê Deuteronômio, Josué, Juízes, você tem ali uma teologia enorme de Deus, um negócio, né, uma coisa da nação. Os livros poéticos não, eles falam sobre coisas da vida. Olha Eclesiastes 5, 11 e 12. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Não é uma coisa simples? Quer dizer, onde tem muito, sei lá, onde o cara está ficando rico, começa a juntar gente para comer o que ele tá, né, a comida dele. Quando você é pobre, ninguém vai comer na sua casa. Quanto mais pobre você é o que ele está dizendo, menos gente vai comer na sua casa. Quanto mais rico você é, mais gente vai comer na sua casa, é isso que ele quer dizer.
Você quer ficar rico? Amém. Então se prepara que você vai ter que alimentar um monte de gente. É isso que ele está querendo dizer. Porque as pessoas vão atrás de quem come bem, né? De onde tem comida boa e de graça, tipo assim. Não é uma coisa simples. É uma coisa do dia a dia, né? É quase rudimentar. Mas é isso. Os livros poéticos falam sobre a vida normal. É de que, por exemplo, as pessoas se juntam onde a comida é boa e de graça, tipo a boca livre, né? Pode parecer pouco, mas os livros poéticos são assim. É bacana porque fala da vida da gente, né? Uma coisa mais pra gente mesmo, é bem legal. Olha o outro. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Quanto mais você tem, mais pior você vai dormir, né? Se você tem muito, muito dinheiro, você vai dormir pouco. É quase que uma escolha, né? Você quer dormir ou você quer dinheiro? Eu quero dormir. Então eu aconselho você não ter muito dinheiro. Porque se você tiver muito dinheiro, você vai dormir pouco. Esse negócio de trocar o dinheiro pela noite de sono é uma coisa meio... É tão pequeno, né? Gente, como está na Bíblia isso? Pois é, fala sobre a vida comum das pessoas, o seu dia a dia, essas coisas corriqueiras. Esses são os temas dos livros poéticos, isso é bem bacana. Então tratam de questões comuns. Um terceiro ponto sobre os livros poéticos é que eles ensinam a gente a alcançar a vida bem-sucedida e próspera através de um bom comportamento. Os livros poéticos têm essa ideia de que se você se comportar bem, você vai ter uma vida próspera. Você vai ganhar dinheiro, você tem que ser honesto, tem que ser correto. E se você for assim, você vai ter uma vida próspera, você vai, né? O Salmo 128, isso é o tema de Provérbios, né? Eu nem coloquei Provérbios, porque colocar Provérbios é covardia. Que em Provérbios fala isso o tempo todo. Eu coloquei foi um Salmo, 128, 1 e 2. Bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. O que ele está querendo dizer? Se você temer ao Senhor e você for realmente dedicado a Deus e fizer as coisas direitinho, você vai, primeiro, comer do trabalho das suas mãos, quer dizer, vai trabalhar e vai ter o que comer. Você não tem medo de passar fome? Teme ao Senhor e você não passa fome. É um problema bem comum. Todo mundo tem medo de passar fome. O segredo é temer ao Senhor. Se você temer ao Senhor, não passa fome. E você vai comer do trabalho das suas mãos, será feliz e você vai bem. Veja, é uma coisa bem bacana e ele mostra o bom comportamento como uma regra de vida. Né? Até hoje a gente é muito influenciado por isso e tem até discussão. A gente fala, não, mas... Eu conheço gente que serviu ao Senhor e se deu mal, na guerra, por exemplo, né? Lá em Israel, o crente, por exemplo, a casa dele foi bombardeada e ele temeu ao Senhor, agora ele não tem nada, está tendo que morar na casa do parente, tipo assim, né? A gente não vai discutir isso hoje, porque não é o nosso tema, mas a ideia dos livros poéticos é exatamente essa. Você tem que temer ao Senhor para que as coisas vão bem com você. Você ganha dinheiro, você vai casar com uma mulher bem bacana, bem... fecunda, né? Vai ter muitos filhos, e vai ter filho jovem, inclusive, porque filho jovem é uma bênção, né? Na cultura bíblica, e aí, etc. Né? Esse tipo de coisa. Então, a ideia de você se comportar bem para ter um resultado material. Isso é bem típico dos livros poéticos. Tá certo? Alguém pergunta, mas é assim mesmo? Irmãos, todo o Velho Testamento, e não só os livros poéticos, mas todo o Velho Testamento tem que ser lido à luz do Evangelho. Tá vendo? Não pode pegar os livros poéticos, isso aqui é a verdade plena, total e absoluta. A verdade plena, total e absoluta é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele corrigiu algumas coisas, né? Algumas coisas ele mostrou que não eram tão importantes, e outras coisas ele reforçou para dizer, isso realmente é muito importante. Tá? Por exemplo, a lei de Moisés proibia comer siri, né? Comer, sei lá, essas coisas que eu pessoalmente não gosto muito. E a lei de Moisés proibia comer essas coisas. Camarão, não podia, era proibido. E a gente come. Por que a gente come? Porque Jesus ele não falou nada sobre isso. Aliás, ele falou que podia comer, né? Então, aquilo que o Evangelho corrigiu, a gente faz. E aquilo que o Evangelho proibiu, então a gente também proíbe. Por exemplo, a lei de Moisés fala que a gente tem que honrar o pai e a mãe, e o Novo Testamento insiste nesse ponto, tem mesmo. Então a gente vai honrar o pai e a mãe, embora esteja no Velho Testamento. Então, tanto os livros poéticos como todo o Antigo Testamento precisam ser lidos à luz do Evangelho. Então, a melhor coisa a fazer, leia o Evangelho primeiro, entenda Jesus,
E aí vamos ler os livros poéticos, né? Vamos entender então como eles se comportam e como podemos entendê-los. Tá bom? Vamos a mais 3 e com essas nós vamos encerrar. Mais 3 características dos livros poéticos. Eles argumentam através da razão e do bom senso. Isso é bem bacana, porque até antes dos livros poéticos, o negócio era muito faz e acabou. Você não tem que entender nada. Já viu quando seu pai falava isso? Você não tem que entender, você tem que fazer, tem que obedecer. Bem bacana esse negócio, eu obedeço. Se o Senhor falar, eu vou obedecer, tá certo? E eu acho que se alguém falar que eu tenho que fazer isso, eu vou concordar. Só que os livros poéticos não fazem isso, eles não obedecem a troco de nada. Eles até obedecem, mas eles reclamam. Eu vou obedecer, mas eu quero saber por que eu tenho que obedecer. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Então, eles argumentam através da razão. Olha Provérbios 24, 30 a 32. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardei no coração, e vendo-o, recebi instrução. Não é bonito isso ou não? Ele estava andando no campo lá, e viu a vinha de um homem toda... E o cara lá deitado na rede, e o negócio estava tudo despengolado lá na fazendinha dele. E aí ele viu, olha, tá vendo? Ele não cuida, e aí está tudo despengolado. Quer dizer, se eu não cuidar da minha vida, no meu coração, da minha família, da minha vida interior, dos meus sentimentos, também vai ficar tudo despengolado, né? Então, ele aprendeu, percebe a ideia de aprender pela razão? Não foi uma coisa de oração, um revestimento do Espírito Santo, o Espírito Santo veio e santificou. Não, ele foi aprendendo, ele foi olhando para o mundo e foi aprendendo. Os livros poéticos fazem muito isso, é um tema de Provérbios, aprender com a vida. Não é? É bem uma coisa bem bacana. E é um jeito também de aprender, o Espírito Santo usa essa forma para a gente aprender. Uma outra coisa importante sobre os livros poéticos é que eles são livres da teologia tradicional. E ousam fazer perguntas do tipo, por quê? Como? E se fosse diferente? Antes dos poéticos, ninguém fazia esse tipo de pergunta. Você lê Samuel, Deuteronômio é do tipo, obedece e acabou. Se você quer viver, obedece. Não obedece, vai morrer. É simples assim. Quer viver ou morrer? Aliás, acho que é Deuteronômio 11 que fala isso, né? Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Você quer o quê? Eu quero viver. Então obedece. Mas eu não entendo. Não precisa entender. Obedece e vive. Se você não obedecer, vai morrer sem entender. O pior é que vai morrer e ainda não vai entender, né? O duro do cara morrer é que ele morreu e nem sabe por que morreu, porque é ignorante, né? Vai ter que perguntar para São Pedro o que foi que aconteceu. Por que eu morri? Porque antes dos poéticos era assim, ou você obedece ou você não obedece. Os poéticos, eles introduzem um negócio novo. Espera aí, eu vou obedecer, mas Senhor, e aí? Como é que é essa história? Por exemplo, Asaf, não é? Escrevendo. Mas por que o ímpio não obedece e prospera? O Senhor está falando que eu tenho que obedecer e o Senhor vai estar comigo. Mas olha aquele cara. O cara é mó safado, mó sem vergonha, e o cara está ficando rico. Como é isso? Isso está no Salmo 73, né? Não que Asaf não vai obedecer, ele vai obedecer. Mas o tipo de literatura permite isso. Senhor, como é esse negócio? E aí... Então é bem bacana os livros poéticos, porque eles têm essa coisa. E a gente faz isso o tempo todo, né? É bacana que tenha texto assim, porque a nossa alma trabalha, a gente obedece, mas fica com aquilo. E alguns nem obedecem, inclusive, porque não vê razão na obediência, nem obedece. Mas os livros poéticos estão do nosso lado nesse sentido. Porque eles têm essa pergunta, mas por que, Senhor? Que nem aquela que é, mas por que, mãe? Não importa, porque sim. Os livros poéticos, eles não se contentam com essa resposta do porquê sim. Eles vão além e querem questionar, né? Salmo 51. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Gente, se isso fosse escrito antes dos livros poéticos, isso ia ser uma blasfêmia. Imagina Moisés falando isso. Moisés chega lá no Deuteronômio, Levítico, né? Gente, Deus não gosta de sacrifício. Opa, para. Que negócio é esse? Não gosta, né? Já vinha um raio do céu e fulminava Moisés na hora. Por quê? Está escrito lá, é para sacrificar e acabou. Agora chega Davi,
E vai dizer, não, gente, ó, vamos falar franco. Deus, ele não gosta de sacrifício. Deus não, olha o que diz, ele não deseja sacrifício. Como é isso? Pois ele gastou muitos livros para dizer que ele queria o sacrifício, mas agora Davi, ele questiona isso, né? Na verdade, Deus não deseja. O que ele quer, na verdade, é um coração puro. Olha que bacana, né? Ele começa a... Mas por que eu tenho que sacrificar? Não é para sacrificar só. Deus deseja algo mais. Então os livros poéticos trazem esse elemento novo e rompem, portanto, com a teologia tradicional. E por fim, a última coisa que eu quero destacar é que esses livros poéticos estão fundamentados na fé em Deus, que é a origem da sabedoria. O tema dos livros poéticos, isso a gente já sabe, é a sabedoria. E de onde vem a sabedoria? E no que está fundamentada a sabedoria? É na fé em Deus. Não é nem adquirir conhecimento, de você ler bastante, de você ficar inteligente. Não. Você tem que ter fé em Deus, confiar em Deus, porque a confiança em Deus é o princípio de toda sabedoria. Provérbios 8, 22 diz: o Senhor me possuiu, e está falando da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Está dizendo aqui que a sabedoria de Deus é o fundamento de todas as coisas. Na verdade, os livros poéticos estão buscando a sabedoria de Deus. Estão tentando encontrar essa sabedoria para viver nela. Jó 28, 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Veja, uma coisa que Provérbios diz, e Jó também diz, é que o temor do Senhor é a própria sabedoria. Então não é aprender, mas temer a Deus, buscar o Senhor. Esse é o princípio de todo o aprendizado. Se você não teme a Deus, você não vai encontrar absolutamente nada em sua vida. Você vai perder a vida de fato, ok? Irmãos, esses são então os livros poéticos. Muito bacana, né? Os livros poéticos, eu gosto demais. E está aí uma leitura muito bacana para vocês, que vocês leiam, aprendam. A gente não vai falar agora mais sobre os livros poéticos, mas encerramos então o nosso módulo sobre os livros poéticos. A partir do próximo módulo, nós vamos começar a estudar a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos encerrar. Alguém ficou com alguma dúvida? Está incomodando muito? Eu tenho que perguntar? Alguém? Eu vou dar uma pequena chance aqui, senão nós vamos encerrar. Todo mundo ficou contente? Então tá bom. Se está todo mundo feliz, graças a Deus por isso. E nós vamos então encerrar a nossa aula. Deus abençoe muito vocês. Apliquem-se a ler a palavra de Deus, estudá-la. Tá certo? Depois eu posso mandar para vocês, lá mandar nos grupos de WhatsApp a nossa, né, os nossos slides para vocês terem os dados, os versículos. E aí é bacana quando vai ler, saber aonde cada texto da Bíblia se encaixa. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais a palavra, não é? Tá bom? Depois a gente manda nos grupos. E que Deus abençoe muito a vocês. A gente vai orar neste momento e vamos então encerrar a nossa escola dominical e juntamente com ela então encerrar a programação aqui da manhã, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esses livros tão incríveis, ó Pai, colocados na palavra de Deus de uma forma tão maravilhosa, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que eles não são a verdade última, porque se fossem, eles estariam sozinhos. Eles têm o seu lado, Senhor. Eles têm realmente a ideia de Deus naquele momento. E certamente os outros livros também são tão importantes quanto eles. Também expressam verdades tão fundamentais. E todos, ó Pai, toda a palavra, ela tem que ser passada pelo crivo da grande verdade de Deus. A verdade com V maiúsculo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinos e a interpretação dos ensinos praticada pelos apóstolos. Mas obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor colocou na Tua palavra textos tão lindos, textos que expressam a nossa maneira de pensar, muitas vezes, a nossa sinceridade diante do Senhor. Nós também temos problemas, dificuldades, temos lutas. Nós também, ó Pai, passamos por aflições, como esses homens passaram. E não precisamos escondê-las do Senhor. Podemos expô-las diante do Senhor, podemos apresentá-las a Deus. E não há nenhum problema, Senhor, que nós façamos isso, porque isso já está na Tua palavra. Esses homens foram sinceros.
Alguns até se perguntaram por que deveriam fazer aquilo, não duvidando de Deus certamente, mas expondo ao Pai sua fraqueza pessoal, sua falta de conhecimento. Assim somos nós também, ó Pai, e muitas vezes somos sinceros diante do Senhor, quando dizemos que não entendemos alguma coisa, quando questionamos alguma coisa, mas Senhor, olha para o nosso coração. Nós queremos obedecer, assim como esses homens queriam, Senhor. Nós queremos cumprir o Teu propósito como esses homens queriam. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para ler a Tua palavra, extrair dela, ó Pai, os seus fundamentos tão importantes para a nossa vida e assim, ó Pai, encontrar uma forma de viver que agrade ao Senhor, que seja realmente o temor do Senhor e que isso seja bênção para nós, bênção para a nossa vida, para a nossa família, e essas bênçãos prometidas na palavra que realmente venham sobre nós e sobre nossa casa. Eu peço assim, muito agradecido ao Senhor também, porque pudemos ler este livro de Salmos e foi muito abençoador para nós aprender um pouco mais sobre isso. Obrigado por este livro, Senhor. E que ele continue sendo o louvor dos nossos lábios para sempre, até o final de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija e nos guarde em todas as coisas. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.